Que bom. Senhoras e senhores, e todo mundo... Faltou energia na sua casa? Faltou. Na sua também? Na sua também? Na minha também. E você de casa? Ficou sem energia elétrica? Provavelmente sem água também, né? A gente vai começar o programa de hoje falando sobre esse apagão que aconteceu por volta das 8h29 no horário de Brasília. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, quase todo o país é coberto por um sistema integrado, formando um único sistema com mais de 179 mil quilômetros de linhas de transmissão. Elas permitem a transferência de energia entre as regiões. O apagão de hoje foi identificado inicialmente nas conexões das linhas Norte e Nordeste. Já Sul e Sudeste foi desligada para evitar danos maiores. E sobre esse assunto, a gente abre o programa já com o Igor, direto de Brasília. Olha, isso aqui são os estados que ficaram sem energia elétrica, né? Segura para mim, por favor. Segura aqui. Esses são os estados que ficaram sem energia. Quer dizer, o Brasil inteiro. Só não Roraima, não é isso, meu diretor? Só não Roraima. E alguém explica por que Roraima foi a única beneficiada? Eles têm... não são ligados ao sistema, esse que é ligado em todo o Brasil, né? Gente, o que é isso? O Brasil inteiro às escuras, né? E lógico, em seguida vem a internet, vem a água, vem um monte de coisa que depende da energia elétrica. Quem tinha gerador se segurou como pôde, quem tinha as usinas solares, a energia solar, também, né, se seguraram, quem tem baterias, enfim. Mas quem não tinha ficou no escuro, gente, no escuro. E aqui em Manaus, nesse calor, tu imagina como é que a gente passou, né? É muito quente, muito quente, muito quente. Eu estou só restabelecendo conexão com Brasília. Agora sim, o Igor Damasceno vai falar ao vivo de Brasília. Aonde é que eu chamo o Igor, meu querido diretor? Igor Damasceno, boa noite, meu filho. Nos atualize, por favor, com as informações sobre as possíveis causas deste apagão. Boa noite, Igor Damasceno. Olá, Siqueira, boa noite a você, também ao elenco, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Novo Alerta. Eu falo ao vivo do auditório do Ministério de Minas e Energia, onde o ministro Alexandre Silveira acabou de conceder uma coletiva de imprensa para explicar as possíveis causas desse apagão que foi registrado hoje de manhã no Brasil e que gerou vários transtornos em todo o país, em pelo menos 25 estados e também aqui no Distrito Federal. De acordo com o ministro, cerca de 30 milhões de brasileiros foram afetados por esse blackout que aconteceu hoje de manhã. O serviço de fornecimento de energia só foi restabelecido plenamente por volta das 3 horas da tarde, no horário daqui de Brasília, após 6 horas do registro da primeira queda de energia, por volta das 8 horas da manhã. O ministro Alexandre Silveira, Siqueira, ele explicou que muito provavelmente esse apagão foi gerado por causa de uma sobrecarga na subestação do estado do Ceará. Ainda houve outra falha em uma outra subestação que não foi identificada até esse momento. Tudo isso ainda está sendo investigado pelo operador do Sistema Nacional. Então, ele também nos disse que não pode precisar ainda se essa falha foi técnica, foi humana ou se houve alguma possível sabotagem. Tudo isso ainda precisa ser investigado. O ministro também disse que o apagão de hoje em nada tem a ver com o nível dos reservatórios. Foi realmente em uma subestação lá do estado do Ceará. E por causa dessa possibilidade de sabotagem, ele enviou um ofício à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência para abrirem um inquérito e também ajudarem nessas apurações. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre Silveira em coletiva de imprensa aqui em Brasília. Além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure
apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. Bom, independentemente desse inquérito que vai ser aberto a qualquer momento pela Polícia Federal, o Operador Nacional do Sistema Elétrico já está apurando essas possíveis causas desse apagão de hoje, que durou mais de 6 horas e afetou cerca de 30 milhões de brasileiros. O relatório do ONS deve ficar possivelmente pronto até quinta-feira, ou seja, um prazo de 48 horas. A gente vai seguir aguardando aqui em Brasília, viu, Siqueira? Volto contigo. Obrigado, Igor Damasceno. Rapaz, o negócio foi mais sério do que eu imaginava. Né? Quando eu vi o ministro falando que vai chamar atenção, vai pedir ajuda à Polícia Federal e à ABIN, ele já deve estar desconfiando que tem coelho nesse mato aí. Ele está desconfiando de uma possível sabotagem. Né? A Jéssica Oliveira está aqui comigo. Jéssica Oliveira também conta para nós como é que foi o dia dos manauaras, né? Foi calor, não foi, filha? Sem energia, sem água. Boa noite. Boa noite, Siqueira. É isso mesmo. Aqui no Amazonas não foi diferente. Os manauaras foram pegos de surpresa nas primeiras horas da manhã, por volta de 7h30, né, por conta, após aí, de acordo com o Amazonas Energia, esse desligamento que aconteceu no linhão de Tucuruí. Então, aqui no Amazonas, Siqueira, além de Manaus, algumas cidades também foram afetadas aí com o apagão. Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, essas cidades também foram afetadas. E, consequência disso, a gente já sabe, né? Quem saiu ali nas primeiras horas para trabalhar, para ir para a faculdade, percebeu o trânsito ficou um caos. Isso porque os semáforos ali não estavam funcionando, então ficou bastante congestionado nas principais avenidas da capital amazonense. Alguns donos também de padaria, Siqueira, ficaram com prejuízo. Isso porque não conseguiram assar ali os pães por conta do forno elétrico, né? Não tinha energia, portanto não conseguiram assar ali os pães. Inclusive uma empresa também de picolés chegou a distribuir cerca de 2.000 picolés, isso para evitar desperdício, né? A gente sabe que os picolés eles têm que ficar no local congelado, então não tinha energia. Essa empresa resolveu fazer a distribuição na Avenida Djalma Batista e também na Avenida João Valério. Inclusive as escolas municipais, estaduais também tiveram que liberar ali os estudantes, né, os alunos, após a merenda escolar. Siqueira, a gente tem uma entrevista com o diretor técnico de Relações Institucionais, Radi Gomes. Ele explica um pouco mais sobre as possíveis causas desse apagão e também ficou surpreso, né, com esse tipo de situação que aconteceu praticamente em alguns estados aqui do Brasil. Vamos ouvi-lo. Um evento como esse, né, eu estou há 36 anos aqui na Amazonas Energia trabalhando e não lembro de um evento desse tamanho, de ter desligado aí cerca de quase todos os estados brasileiros, ficando apenas o estado de Roraima, que está isolado, né, ainda. E o Amazonas Parcial, porque nós estamos interligados ao Sistema Interligado Nacional, com Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, agora Parintins e Itacoatiara, apenas a cidade de Manaus e esses municípios foram atingidos. Com certeza o problema está resolvido, né? O restabelecimento é total já aqui no estado do Amazonas, e eu acredito também que nas outras cidades brasileiras, nos outros estados também. Então a gente fica muito tranquilo, porque não é comum um evento como esse. Então a gente quer tranquilizar a população do nosso estado, né? Aqui também a gente tem geração própria, né? Tem uma geração que não é própria, mas geração térmica que já atende uma parte da cidade de Manaus. Então a gente fica muito tranquilo com relação a isso. Alguns hospitais também, Siqueira, da capital amazonense, tiveram que usar ali o plano B, né? A gente sabe que para essas situações, né, as equipes hospitalares utilizam o plano B, o plano C também, então utilizaram ali o plano B para dar continuidade aos atendimentos médicos, né? Utilizaram ali geradores para conseguir fazer o atendimento. A energia foi restabelecendo ali por volta de 10 horas, alguns bairros 10h15 e por volta de 10h30 o Amazonas todo, né, já estava com energia. Siqueira, eu volto com você. Obrigado, Jéssica. Eu vou agora a Parintins falar com o Geandro. Geandro, como é que foi Parintins? Se é quente no dia a dia, imagina sem o uso do ar-condicionado, do ventilador. Como é que foi, meu amigo, um dia sem energia elétrica em Parintins, a Ilha da Magia? Boa noite. Olá, Siqueira. Boa noite para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Alerta. Parintins, a Ilha Tupinambarana, né, Siqueira?
ficou sem energia elétrica durante 6 horas, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, mas não foi só isso não. Também ficou sem água, sem internet, sem sinal de telefonia, ficamos literalmente ilhados, Siqueira. A situação da energia só voltou por volta de 1h30 da tarde, muitos comércios tiveram prejuízo aqui em Parintins, não de mercadorias, mas por causa da clientela, que realmente foi muito baixa, e as pessoas, a temperatura estava muito elevada, chegou a cerca de 36 graus durante o início da tarde, as pessoas tentaram fazer de tudo para amenizar um pouco esse calor, porque também estava sem água, algumas pessoas procuraram os banhos aqui da cidade, outras ficaram com cadeiras na frente de suas casas para tentar fugir um pouco desse calor aqui da Itumbarana, porque sem energia a situação ficou muito complicada aqui. Parintins, desde o mês passado, Siqueira, está interligada ao Sistema Interligado de Energia Nacional. Inclusive, mês passado, o presidente Lula veio aqui ao município e fez a inauguração da subestação do Linhão de Tucuruí, aqui em Parintins. Mas o linhão não está funcionando direito aqui em Parintins, porque são constantes os apagões aqui em Parintins, as quedas de energias nas últimas semanas, e os moradores estão reclamando bastante sobre essa situação, e hoje foi 6 horas sem energia aí, causando um caos em boa parte aqui da cidade, segundo os moradores, porque não esperavam realmente que isso fosse acontecer. Obrigado, querido Geandro, muito obrigado. Ó, foi uma surpresa para todo mundo. Foi surpresa para todo mundo, né? E não se imaginava que tinha sido tão grave. Porque inicialmente se achava, muita gente ouviu o pessoal no comentário, tá vendo aí a Amazonas Energia, tá vendo a Águas de Manaus? Só que estava o Brasil inteiro. O problema foi Brasil. E demorou para restabelecer. Mas graças a Deus, tá ok. Esperamos que não haja mais sustos como esse, que se descubra se realmente foi uma falha humana, falha técnica, ou se foi sabotagem. Eita! Rapaz! Você tá achando que é tão simples, é um disjuntor só? Teco apagou o Brasil. Eu vou desligar o Brasil. Não é? O negócio é mais sério do que você imagina, viu? Mas, com a palavra dos homens da lei. Voltamos já. Tudo leva a crer que foi o Bolsonaro que apagou as luzes, viu? Não, mas ele sabe como é que ele é, né? Astucioso.